Então vamos falar do Deltan Dallagnol, que está sendo alvo de um cerco, né? Esse tem sido um assunto recorrente aqui no programa, mas temos que bater nessa tecla. Segundo a Veja, é praticamente certo que o Conselho Nacional do Ministério Público irá afastar Deltan Dallagnol de suas atividades da Lava Jato. Diz a revista que aliados do próprio Deltan já confirmaram a existência de uma maioria no colegiado decidida a colocar de molho o procurador que comandou a maior operação de combate à corrupção do país. O CNMP só se reúne daqui a uma semana e na sessão do dia 13, o órgão discute 2 procedimentos contra o procurador. No primeiro, ele é acusado de quebra do decoro por dizer em entrevista que o Supremo passava mensagem de leniência com a corrupção em decisões que enviavam à Justiça Eleitoral casos da Lava Jato. No segundo, é acusado por Renan Calheiros de exercer atividade político-partidária por tweets no início do ano contra a candidatura dele à presidência do Senado. Embora não tenham relação com as mensagens roubadas dos celulares da Força Tarefa, os casos deverão atiçar os conselheiros que querem afastá-lo do cargo. Em geral, a medida só pode ser tomada em sessões colegiadas no plenário. E saiu hoje na imprensa também que o Renan Calheiros está realmente articulando o afastamento do Deltan Dallagnol nos bastidores. Então você veja que tipo de inimigo o Deltan Dallagnol tem. Renan Calheiros tem mais de uma dúzia de inquéritos abertos que não andam no Supremo Tribunal Federal. Não chega ao fim nada sobre o Renan Calheiros. Eu costumo dizer que é a figura mais poderosa dessas aí da velha política que ainda estão na área, atuando na política e ainda soltos, né? Então o CNMP que abriu, inclusive, reclamação disciplinar quando essas mensagens roubadas não se havia nem localizado o hacker ainda. São mensagens que nem sequer existiam juridicamente e eles já tinham tocado nesse assunto. Mas esses são 2 outros casos que, como eu disse aqui desde o primeiro dia que estourou esse caso das mensagens, ele pode não ser usado numa decisão do Supremo ou numa decisão do CNMP diretamente, mas eles servem como um peso de pressão política na hora de decidir sobre alguma outra coisa. Então eles podem fazer esse puxadinho para acabar afastando o Deltan Dallagnol. Então, nesse primeiro caso, repito, ele falou que o Supremo passava mensagem de leniência com a... Olha só como a construção é até indireta. Ele estava criticando o envio dos casos de corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao Caixa 2 eleitoral para a Justiça Eleitoral. Caso que nós criticamos aqui em Os Pingos dos Is, que boa parcela da sociedade que acompanha o debate político criticou, e ele estava simplesmente mostrando, olha, com essa decisão se passa uma mensagem de leniência. Por que isso? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele geralmente ele é tido como um tribunal sem equipamento, sem condições de julgar esses casos e que já teve tem um histórico, na verdade, uma posição de mãe. Absolveu a chapa Dilma Temer, como a gente costuma dizer, por excesso de provas. Então tinha lá todas as provas de envolvimento de Odebrecht, de empreiteiras ligadas ao Petrolão, no financiamento daquela chapa, e aquilo se fez uma vista grossa danada, se fechou os olhos, se passou a caneta e se absolveu aquela chapa. Então é claro que havia uma grande preocupação de que esses casos fossem transferidos também para a Justiça Eleitoral. Ele a manifestou. E obviamente fica essa discussão de até onde os procuradores podem se manifestar em público, mas isso está sendo usado contra ele para afastá-lo da Lava Jato nesse momento que ele está sob pressão. Bruno? Pois é, se isso for verdade, o STF estará cavando a própria cova, né? Porque do ponto de vista da percepção da sociedade, será como se o STF estivesse posicionando contra a Lava Jato, querendo melar a Lava Jato, querendo destruir ou prejudicar todo o trabalho que foi feito até aqui pelo procurador Deltan Dallagnol. No caso é o CNMP, né? O Conselho Nacional do Ministério Público. A mensagem dele é que era uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas é claro que a gente sabe que os ministros do Supremo fazem pressão para que ele seja afastado também. Alguns, né? Da Libertadora. É verdade. Na verdade, eu pulei da sua notícia para uma outra coisa, claro. Que foi a notícia publicada na sexta-feira da semana passada, uma notícia publicada pela Folha de São Paulo, dizendo que havia uma articulação dentro do STF. Sim, estão alinhados. Pressionar pelo afastamento. Então, nós temos 2 dimensões aí. O STF, se for verdade, e a matéria também não dizia quantos ministros estariam envolvidos nisso, podia ser um dentro como fonte ali da matéria, aí se faz toda uma coisa. Dizia a matéria também que a Raquel Dodge, procuradora, estaria sendo pressionada, Procuradora-Geral da República, estaria sendo pressionada para afastar
o Deltan Dallagnol, e agora essa reportagem da revista Veja dizendo que o Conselho Nacional do Ministério Público estaria encampando essa ideia de afastar o Deltan Dallagnol. Então aí nós temos o STF, a ser verdade a matéria que a Folha publicou semana passada, e agora o Conselho Nacional do Ministério Público, duas instituições que, se for verdade o que foi publicado pela Folha e pela Veja, os dois estarão cavando a própria cova perante a opinião pública, que apoia a Lava Jato, continua apoiando o Sérgio Moro, embora o Sérgio Moro esteja sendo alvo de ataques regulares pelas publicações aí dessas mensagens cuja autenticidade ainda não foram verificadas pelo Intercept. E então a Lava Jato ainda tem um valor que é atribuído pela sociedade muito grande. Se há uma articulação de duas instituições, quer dizer, o poder máximo da justiça, o judiciário, e o Conselho Nacional do Ministério Público, é uma situação muito séria, muito grave e, como você falou, Felipe, sem uma base, né, jurídica e sem uma base de informação que faça, que fundamente esse tipo de ação. Fica parecendo que é só simplesmente um ataque contra a Lava Jato na pessoa do Deltan Dallagnol e nada mais do que isso. E eu lembro aqui a manifestação de dias atrás da Procuradora-Geral da República, que escreveu o seguinte, abro aspas, mais do que isso, a PGR, Procuradoria-Geral da República, esclarece que o princípio constitucional da inamovibilidade é garantia pessoal do procurador Deltan Dallagnol, de não ser afastado dos processos da Lava Jato, dos quais é o promotor natural, na condição de titular do ofício onde tramitam todos os processos deste caso. Fecho aspas, então, para a Procuradora-Geral Raquel Dodge, defendendo a manutenção do Deltan Dallagnol nos casos ligados à Operação Lava Jato. Zé Maria Trindade. Pois é, Bruno, você está certíssimo, né? Eu aprendi que toda essa história, tudo que existe aí é apenas uma convenção e que, na verdade, o que segura o mundo, o que faz o amálgama ali, que fez o homem crescer, é a credibilidade. O Supremo Tribunal Federal, como todas as instituições, né? Essas instituições são escravas da credibilidade. Veja bem, pela primeira vez, eu ouço histórias de não cumprir uma decisão do Supremo se houver uma decisão que vá contra a Constituição, vá contra as leis. E este seria um caso, remover o procurador, coordenador da Operação Lava Jato. Indicaria claramente uma posição política e em defesa de grupos que o Brasil quer esconder da atividade parlamentar, quer colocá-los na cadeia. Este é o objetivo da Lava Jato, além, evidentemente, de, como eu disse aqui, de mudar o conceito de se viver e de fazer política pública e política eleitoral no Brasil. Olha só, há no Supremo Tribunal Federal um convencimento de ministros de que eles foram investigados. Pelo menos dois deles, o Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E que esta investigação teria sido feita através de procuradores, né, procuradores da Lava Jato, e usando a Receita Federal, inclusive, para investigá-los. E mais, um simples diálogo publicado levou ministros a pensar que os dois, que pelo menos o ministro Gilmar Mendes, foi investigado no exterior, contas bancárias no exterior. Ele nega e diz que não duvida. Olha, estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal e um procurador da República do nível do Deltan Dallagnol, que levou em frente a mais forte operação na polícia, que teve como adversários pessoas fortes. Presidente da República era Dilma, ex-presidente Lula e presidentes da Câmara, vários presidentes da Câmara, presidentes de partidos políticos, são adversários fortíssimos, né? E nesse diálogo, Gilmar Mendes diz que não duvida que tenham aberto contas em nome dele no exterior, para mostrar que há sim uma animosidade do Supremo contra integrantes da Lava Jato. Olha que situação. Tirar os procuradores da Lava Jato, cessear o trabalho e a função objetiva deles é um crime de responsabilidade.
Só que é o seguinte, o Supremo é a última palavra. A impressão que eu tenho agora é que os ministros do Supremo requisitaram esse processo para ver o que falaram deles. Mas, gente, são comunicações particulares, inclusive familiares, que estão ali agora expostas aí à curiosidade mórbida de várias pessoas, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja que nó na institucionalidade no Brasil que está sendo dada. E aí, Bruno, é que entra isso aí que você falou, da grande preocupação, porque se houver uma decisão assim e uma virada de mesa assim, o Brasil não vai aceitar. Então, aí é que será criada uma crise institucional muito séria.